Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre o dom de poder. Cada um tem uns dons específicos. Em 1 Coríntios 7:8 fala assim: pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte de um corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, depois os mestres, em seguida, pois os que fazem milagres, e depois os que têm dons de cura, ou de ajuda, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Desta forma, mesmo cada um sendo diferente, todos têm o seu chamado. Levar o amor de Jesus a todas as pessoas por meio do Espírito Santo, quem nos guia e nos fortalece. Logo, a partir do momento que o Senhor habita em nós, Ele concede a cada um dons distintos, como em 1 Coríntios nos revela, em 1 Coríntios 12, do 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade em serviço, mas Deus é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo e opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A um é dado, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, o segundo Espírito, as palavras de sabedoria, a outro o espírito da fé, da outro o mesmo espírito, o espírito de cura, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do espírito, a línguas variáveis, a outra capacidade para interpretação, mas é só um espírito que ele revela todas as coisas e distribui conforme lhe apraz, cada um individualmente. Conforme essa passagem, os dons que recebemos são presentes individuais dados por Deus. Não há um que é melhor do que ou mais importante que o outro, pois todos estão sob a ação do mesmo Espírito e são derramados para um propósito e uma missão. Algumas pessoas, por exemplo, quando elas nascem ou adquirem facilidades para ensinar, vamos dizer. Outros têm dom de profecias, que traz sonhos e revelações. Ainda tem aqueles que têm facilidade para declarar cura sobre aos doentes. Assim entendemos que, por intermédio de cada um, o Senhor se manifestou o seu poder de uma forma diferente. Devemos ter em mente, entretanto, que mesmo com as nossas singularidades, nós andamos no mesmo caminho. E é uma só fé, com o objetivo de compartilhar o seu amor e estabelecer o reino aqui na terra. Agora vamos falar sobre o dom de poder. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai ao voltar para os céus. Ela foi automaticamente transmitida para os seus discípulos, que permaneciam aqui na terra, em Mateus 28, do 18 ao 19. Então Jesus, ele chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder dos céus e da terra. E este poder se estende para nós também, porque como cremos em Cristo Jesus, nós somos chamados de filho de Deus. Consequentemente, a partir dessa conexão direta que nós temos com o Senhor, nós nos parecemos mais com Ele, e seu poder é refletido em nós pelos dons que recebemos. Sendo assim, o dom de poder, ele concretiza a autoridade do Pai e por meio da fé, da cura, dos sinais e maravilhas. O dom da fé é pela fé que nós acreditamos que Deus, nosso Pai invisível, ele opera milagres a todas as horas. Ela é uma base mais importante do nosso relacionamento com o Pai. A vida de intimidade com o Pai
existe confiança em totalmente aos seus planos e nos leva a enxergar muito mais do que imaginamos. Somos salvos pela graça, através da fé, que está escrito em Efésios 2:8, porque pela fé nós somos salvos. E isso não vem de nós, né? É um presente dado por Deus. Assim nós vivemos por meio dela. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, se andamos pela fé e cremos que o Pai, que é sobrenatural, nós temos que refletir essa sua essência. Por essa razão, nós adotamos a perspectiva de Deus, que somos capazes de renunciar ao nosso controle e dar para Ele tomar a rédea e nos guiar. Quando nós temos fé, nós abrimos genuinamente para o agir do Espírito Santo e vemos além do que está ao nosso alcance, independente da situação que nós nos encontramos. No meio da dificuldade, por exemplo, ao invés de nós encontrarmos desespero, nós encontramos descanso, pois servimos a um Deus que se move e move montanhas e ressuscitou os mortos, e que hoje continua se manifestando nos seus sinais e maravilhas. Assim, mesmo que nós não façamos sentidos pela lógica humana, o nosso Pai, ele faz o impossível acontecer, e ele é capaz de revelar todas e qualquer situação. O outro dom é o dom de cura. Jesus tem poder para realizar as curas. Em Lucas 9:1, Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doentes, para que todos expressassem o seu amor e seu poder, porque o Espírito Santo nos capacita através da palavra, e a cura do Pai é derramada sobre aqueles que precisam. Mesmo assim, é fundamental entendermos que nem sempre isso acontece. Os motivos não cabem a nós explicarmos. Se for da parte da vontade do Pai, Ele mesmo fará isso. Sendo assim, nosso papel é simples, é declarar cura na vida das pessoas, como os discípulos de Jesus, eles eram intimados a fazer. A oração de fé, ela abre espaço para a cura, mas ela não vem de nós, mas sim de Deus. Ele realiza as obras para que o seu nome seja glorificado pela fé e não pela nossa capacidade. Os dons e sinais maravilhas, as maravilhas de Deus seguem o mesmo caminho. O Senhor pode usar para derramar o seu poder através de acontecimentos impossíveis. Tudo que precisamos fazer é crer e entregar na mão do Senhor. Só assim, com a cura, não podemos achar o que Ele faz acabar aí. É essencial termos a consciência de que nunca os sinais se repetirão entre si. O nosso propósito final, mais impactante que seja, eles são apenas um indicador do plano extraordinário do Pai para os seus filhos. Seus milagres, quando fossem a placa da onde nós estamos indo, e Ele nos aponta que estamos no caminho certo e servimos como um incentivo para que prosseguimos firmes nisso. Não vivemos para Ele, e sim por meio dele. Desta maneira, nós entendemos que todos os dons de Deus nos dá apenas algumas das estratégias para se revelar a nós. Tire uns 20 minutos para orar, buscar esses dons. Dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima!